Olá pessoal, a dica que eu vou dar hoje é de um trabalho com chocolate em torno, tá? Essa dica é bem interessante e simples de fazer, onde eu vou precisar de uma tira de papel manteiga do tamanho do aro do meu bolo, tá? Ou poderia ser também, como se utiliza muito, folha de acetato, aquela chamada folha de transparência de escola. Só que o acetato é um pouquinho mais firme, mas aquelas folhas de transparência também servem, né? Depende da região, do lugar, tá? Então ela é bastante versátil, também consegue atender essa técnica muito bem, tá? E essa técnica ela é bem simples. A gente vai preencher uma tira de papel manteiga todo com riscos de chocolate, tá? Abraçar o bolo, deixar um tempinho e aí tirar o papel manteiga e no bolo vai ficar aquele formato de cerca, né? Como se fosse uma cerquinha, tá? Por que eu gosto de utilizar o papel manteiga? Porque ele é mais fácil para tirar. Vocês vão ver aqui o chocolate, tá? Tirar o chocolate não, se soltar do chocolate, na verdade, tá? Melhor do que até o próprio acetato. Se fosse para uma faixa lisa, mais liso, o acetato vamos dizer assim, é o mais adequado, tá? Porque ele vai abraçar seu bolo, o bolo vai ficar todo lisinho, você leva um pouquinho à geladeira, quando ele ficar translúcido, as costas, né? Aí você tira o acetato, tá lá sua faixa de chocolate muito bonita, dando um acabamento fino ao seu bolo, sua torta, tá? Então eu vou jogar aqui riscos de chocolate na parte do papel manteiga. É interessante você ver a altura do bolo antes, tá? Medir o seu papel manteiga antes, para que ele fique certinho. Sempre deixando um espaço para que ele ultrapasse um pouco o bolo, tá? Eu vou trabalhar com chamado mesclado, né? Duas cores, chocolate branco e chocolate ao leite, poderia ser a meio amargo, tá? Então eu vou trabalhar com essas duas cores aqui de chocolate. E mais ou menos você vai precisar de uns 300 gramas de chocolate derretido. 150 de cada, ou 200 de 300 a 400 gramas, tá? Eu vou riscar agora com chocolate branco, depois eu venho por cima com chocolate preto. Poderia ser o contrário também. Riscar com chocolate preto, depois vir com chocolate branco. Ou riscar tudo de uma cor só, tá? Se você quiser uns riscos mais finos, é só fazer o furo do chocolate mais fino, tá? E outra coisa também, é sempre deixar a cerca, vamos dizer assim, um pouco forte, os riscos bem interligados. Por quê? Porque principalmente se você for fazer chocolate com o risco fino, porque corre o risco de quebrar na hora que você for tirar o papel manteiga, tá? Então, se for mais fino esses riscos, mais cuidado você tem em fazer um mau volume, vamos dizer assim, deixar eles bem interligados para que não ocorra esse risco. Eu vou trazer a câmera para mais perto para você visualizar melhor. Eu vou pegar agora o chocolate ao leite, né? Ou meio amargo, ou chocolate amargo, dependendo da sua preferência. E vou sobrepor, tá? Ao chocolate branco. Isso aí é da sua preferência, se quiser deixar uma cor só, tá certo? Eu quis brincar um pouco com o chocolate, as duas cores, tá certo? E não se preocupe não em melar, viu? Porque chocolate é assim mesmo. Se querer trabalhar com chocolate sem querer melar seu espaço, aí fica muito difícil. Chocolate é uma vamos dizer assim,
uma coisa gostosa, mas também melequinho. Tá? Então risquei aqui de chocolate, tá? Na verdade, eu quero deixar claro que não é o chocolate. O chocolate é a força da expressão. Aqui é cobertura. Por que cobertura? Porque chocolate mesmo, que é o chamado chocolate nobre, você, para conseguir esse efeito de chocolate firme, você tem que temperar, dá muito trabalho, e mesmo assim o resultado não é a mesma coisa da cobertura. Então, chocolate nobre eu aconselho para recheio, tá? Chocolate cobertura, que não é chocolate, na verdade chamado cobertura, é para acabamentos, detalhes. Então, espalhei meu chocolate, tá? Eu dou alguns minutinhos. Como aqui o tempo está muito frio, esse período aqui está frio, é bom que o chocolate ele já seca rápido. Então você pode dar um toquezinho, tá? Nas tirinhas. Se você sentiu que ela já não está grudando mais no seu dedo, ó, e porém está macia ainda, maleável, é o ponto de abraçar o bolo. Tá certo? Então eu vou agora abraçar meu bolo. O que é que eu fiz aqui no meu bolo? Cobri com chantilly, tá? Espalhei chantilly nele. Nas laterais não muito, porque o acabamento vai ficar por conta da grade, vamos dizer assim. Em cima sim eu espalhei bastante. Tá? Uma dica para quem quer uma cobertura de chantilly bem lisa é usar bastante chantilly. E espalhar com a espátula, tá? Porque uma camada generosa de chantilly vai conseguir que eu a deixe bem lisinho. Tá? Você não, é um tipo de cobertura que você, vamos dizer assim, não pode economizar. Tá? Então eu vou pegar minha faixa aqui e abraçar o meu bolo. Tá? Você vê que o papel manteiga, tá? Eu vou abraçando o meu bolo até encontrar as partes. E aqui eu vou dando uma ligeira imprensada, bem suave nas laterais. Tá? Então você vê que o risco de transportar ele com papel manteiga não tem problema nenhum. Eu só vou ter que ter o cuidado, tá? Para bolos muito grandes, às vezes é necessário a ajuda de uma outra pessoa. Mas mesmo assim, pegando com carinho, tá? Ele vai certinho. Aí você ajustou o seu bolo, você vai deixar alguns minutos. Na verdade, como o chantilly é gelado e como a cobertura aqui é fracionada, né, vamos dizer assim, é hidrogenada, eu não vou demorar muito para conseguir tirar, porque o choque térmico aqui faz com que essa cobertura seque rápido. Então é questões de segundos mesmo, tá bom? Eu não gosto muito de ultrapassar o encontro das faixas. Por quê? Porque na hora de desenrolar aqui, ela quebra. Então eu prefiro deixar esse espaçamento, uma falhinha, vamos dizer assim, e depois eu venho com um pedaço específicozinho, uma tira específica de papel manteiga, colocar nessa falha, vamos dizer assim, e formar a junção. Tá? Então eu vou deixar aqui alguns segundos. E aí eu vou desenrolar e tirar esse papel manteiga. Tá? Uma dica que eu tenho para quem quer fazer rolinhos de chocolate, que já me perguntaram também, eu utilizo a folha de acetato. Tá certo? Eu tenho um aqui na geladeira, vou pegar aqui ele para mostrar para vocês, que eu fiz especificamente para mostrar, e não vou utilizar no bolo, mas eu vou mostrar para vocês verem que ele é bem simples e fácil de fazer. Então, eu tenho um pedaço de folha de acetato que, de acordo com
o diâmetro, vamos dizer assim, do meu rolo de chocolate, tá? Eu vou espalhar. Ó. Então, formei esse rolinho, vou mostrar como é que se faz esse rolinho de chocolate com acetato, tá? Porque eu tenho que ter uns cuidados básicos para que não venham vocês cometerem esse erro e aí você não ter o aproveitamento do seu rolo. Muito pelo contrário, perder todo o seu trabalho. Então eu enrolei esse chocolate, prendi aqui com fita durex, né? Tá? No acetato. E aí eu vou tirar cuidadosamente. E aqui está meu rolo lindo, perfeito. Tá? Para decorar no meu bolo. Se eu resolver, eu até posso utilizar ele agora. Mas, então como é que eu faço? Eu vou pegar, já gosto de derreter chocolate em canecas de cerâmica, é super prático, conserva a temperatura, muito legal, tá? Eu vou espalhar um pouco de chocolate na metade da folha de acetato, tá? Do meu quadrado de acetato. Eu vou espalhar metade, ou no diâmetro que eu quero esse chocolate, tá? Diâmetro que eu vou querer esse rolo. Por quê? Porque se você espalhar ali na folha toda, na hora que você for dar o contorno para pegar, para que o cano se forme, né, o tubo se forme, ele vai desperdiçar chocolate. Então você tem que colocar na metade, tá? E dependendo do diâmetro é que você vai espalhando ou não um pouquinho. Que é nessa virada aqui, vamos dizer assim, que você vai definir. Por exemplo, se eu quiser um rolo mais grosso, eu acabo a virada aqui. E aí, termino de enrolar meu acetato e colar o durex, tá? Se eu quiser um rolo um pouco mais fino, então ó, eu vou enrolar esse acetato até o diâmetro que eu queira, tá? Enrolou, por isso que você não pode encher a folha toda, tá? Então você vai colocar metade e aqui você termina de enrolar, tá? E presilha com a fita durex e leva à geladeira, tá certo? Então, e também outra coisa, você não vai poder espalhar também ele todo, enrolar todo, porque vai tipo um rocambole e na hora de abrir vai quebrar todo, porque o acetato vai estar sobreposto, quando você abrir o chocolate ele vai quebrar tudo. Então a técnica é essa, você utilizar até a metade do acetato, tá? E dá o tamanho, né, vamos dizer assim, o diâmetro do seu rolo, tá certo? Então fica aqui essa dica do rolo de chocolate, tá? Então a gente já pode tirar aqui a fita que já está pronto. Eu vou com cuidado, tá, puxando aos poucos, tá? Eu vou tirando aqui. A música de fundo não é sonoplastia, não, é meu celular tocando. Olha que maravilha, que lindo, tá? Que grade ficou chique, tá? Ficou bonita. Eu vou agora nesse espaçamento aqui fazer uma tira específica de chocolate, colar e fazer esse mesmo trabalho, claro, com um pedacinho de papel manteiga, tá certo? Então aqui eu vou dar o meu acabamento com o restante do chantilly, tá? Vou fazer um acabamento clássico, porque aqui é um bolo de aniversário, tá? Então vou optar, como é um bolo para um almoço, desse frescor de chocolate, vamos dizer assim, essa brincadeira, vamos dizer assim, essa liberdade com o chocolate, porém eu vou dar um acabamento clássico aqui em cima, porque eu contemplo as duas situações, tá ok? Então no próximo vídeo eu venho para dar o acabamento nesse bolo, para a gente ver como vai ficar muito bonito.